Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Palavra da salvação. Breves palavras, Dona Fátima, e também o Sr. Paulo César. Nós estamos acolhendo aqui no altar de Deus vocês que tiveram a coragem, o espírito de fé de contrair um matrimônio cristão. O matrimônio cristão, ele é diferente do contrato civil. O contrato civil, ele pode cessar o vínculo a qualquer momento quando um dos dois quer desfazer esse vínculo. Quando se trata do matrimônio cristão, é uma união sobrenatural, abençoada por Deus e elevada à dignidade de sacramento por Jesus Cristo. Portanto, o matrimônio cristão tem três características importantes. Primeiro é a sua unidade, homem e mulher. Fala aqui a leitura do Gênesis diz que não é bom que o homem esteja só, e Deus lhe dá então uma companheira para Adão, e Adão a chama de Eva, Isha, ou mulher. Então, a primeira coisa é a unidade. Depois, a segunda característica do casamento é a indissolubilidade, porque o vínculo matrimonial, o sacramento, ele só cessa quando um dos cônjuges morre, que é o caso da viuvez. E a terceira coisa é a procriação, que não é para vocês agora. A procriação é o fruto do casal, que são os filhos. Eles têm seus filhos. E vocês estão hoje educando os seus netos. Então também é uma responsabilidade cristã de ajudar também e colaborar na educação dos netos. Portanto, então a palavra de Deus ela é forte para nós hoje, porque Adão, quando ele reconhece Eva como sua esposa, ele disse: essa sim é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. É a sua companheira, é aquela que caminha com ele, é aquela que forma uma família com ele. O evangelho que nós acabamos de ouvir é uma narrativa muito interessante, que Jesus fala aos seus discípulos. Ele dá uma instrução muito clara sobre o que é ser cristão. Ele fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu, mas só aquele que pratica a vontade de Deus. Então, o cristianismo que nós praticamos, nós devemos nos esforçar para vivenciar, é colocar em concreto a vontade de Deus que está no céu. O que é a vontade de Deus?
praticar as boas obras, do amor, da caridade, da compreensão. Pode sentar quem quiser, pode ficar sentado, pode ser com todos. Do respeito mútuo e do companheirismo. Aí Jesus então dá aqui um exemplo para a gente, para quem quer entrar no céu, quem quer colocar em prática o reino de Deus. É como um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos vieram contra a casa, mas a casa não caiu. Essa casa simboliza a nossa vida. Quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, nós passamos por dificuldades, por provações, por perseguições, não é verdade? Mas quando a gente tem Deus no coração da gente, a gente não desaba. É como uma casa edificada sobre a rocha. Vem os ventos, vem as dificuldades, vem as enchentes que representam os problemas da vida e não derruba a gente. Assim também o casamento é licenciado na palavra de Deus, um sacerdócio também. Se a gente não tiver fé na palavra de Deus e força, a gente desanima, a gente não enfrenta dificuldade, seja no casamento ou seja na vida sacerdotal, porque dificuldades passamos. Toda vocação que nós abraçamos, nós sofremos perseguições, dificuldades, calúnias, indiferenças. Nós devemos enfrentar isso, porque Jesus passou por isso na sua missão. O casamento também a gente passarão, já passaram por dificuldades. E quando a gente encara Deus na nossa vida, Deus está conosco, a gente vence com mais facilidade, com mais sobriedade, com mais serenidade. Aí Jesus dá agora o segundo exemplo, que o outro homem construiu casa sobre a areia. Vieram a chuva, as enchentes, os ventos sopraram, deram contra a casa e a casa foi derrubada, porque não estava fortalecida. Ninguém vai construir uma casa sobre areia, ela vai cair, ela tem que estar alicerçada. Assim também aquele que escuta a palavra de Deus, mas não a coloca em prática. Na primeira dificuldade, desanima. A gente vê hoje muitos casamentos acabando tão rápido, né? Porque falta um pouco de maturidade, falta mais fé, falta compreensão, falta diálogo. Muitos rapazes também perseveram no sacerdócio, entram no seminário, depois deixam tudo e vão embora, não perseveram. Toda a vocação nossa é um desafio. E se a gente não tiver maduro para enfrentar os desafios, a gente não persevera. E essa maturidade se busca não só na psicologia, no afeto nosso, na nossa vontade, mas também na palavra de Deus. Então esse é o conselho que eu dou para vocês. Depois que Jesus falou isso, a multidão ficou admirada com os seus ensinamentos. Não dá só para ficar admirado com Jesus, dá, gente? É preciso seguir Jesus. Muitos admiravam, mas não seguiram Jesus. Era um fogo de palha. Para a gente seguir Jesus, a gente tem que ter fé, ter coragem, ter persistência e, sobretudo, ter esperança. Aí fala do Evangelho que Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Por que como tem autoridade? Jesus pregava e vivia o que ele pregava. Ele tinha coragem para pregar o Evangelho e enfrentar a dificuldade que o dele passou. E a gente vê hoje que muitas pessoas não têm essa coragem. Os mestres estavam pregando a religião do oba-oba, uma religião que tudo vai bem, sem dificuldade nenhuma. A gente aprende com Jesus. Para finalizar a reflexão, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, quem renuncia esse mundo por causa de Jesus, ganha a cruz
mas ganha depois a vida eterna, seja no casamento ou seja na vida sacerdotal. Assim seja.